Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, querido diácono Bruno, nós então ouvimos o Evangelho de hoje, dentro desta solenidade pascal, da oitava, que é a continuação do Evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús, que depois de terem reconhecido Jesus ao partir do pão, voltam para o seio da sua comunidade, para os outros discípulos. Eram 2, Cleofas, mais um discípulo. Voltam e lá estão falando do que aconteceu. Então Jesus aparece no meio deles, como nós escutamos, e diz: "A paz esteja convosco." Como nós sabemos, então acharam que era um fantasma, e Jesus começa ali a mostrar para ele seu corpo, come com eles. Mas aqui tem dois versículos que gostaria de me deter sobre eles, 44 e 45, hoje do capítulo 24 de São Lucas, em que diz assim, que Jesus foi dizendo para ele: "Olha, estas coisas todas vos falei, e foi preciso que isso se cumprisse." E diz assim, como ontem, Jesus foi explicando para eles na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos tudo o que estava escrito a respeito dele e dessas coisas que estavam para acontecer. Foi explicando para eles. Vocês lembram que ontem diz que Jesus ia no caminho explicando também, e eles depois reconheceram que ardia o seu coração ao escutar a palavra de Deus, e a explicação
a homilia que Jesus fazia para eles, depois de ler a Escritura, como a gente faz aqui, como a gente faz nas Santas Missas. Mas aí o 45 diz assim: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Porque de nada vale lermos as Sagradas Escrituras sem que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso espírito. É claro, de nossa parte deve haver sempre uma disposição. A igreja nos ensina de, quando nos aproximar da Sagrada Escritura, suplicar o dom do Espírito, que abra realmente o nosso coração. A própria liturgia da Santa Missa, ela tem aí um ato penitencial, que é uma introdução, um canto, a aclamação ao Evangelho, para ir abrindo o nosso coração para escutar a palavra de Deus, que é justamente a mesa que nós nos alimentamos da palavra e depois da Santíssima Eucaristia. Mas gostaria aqui, então, de falar um pouco de alguns testemunhos aqui, desses que tiveram sua mente aberta à Sagrada Escritura. Santo Agostinho, quando estava no início da sua juventude, tinha lido a Sagrada Escritura, a Bíblia, e ele, que foi depois um grande escritor e tinha uma inteligência maravilhosa, achou a Bíblia como um livro assim, fraco, não conseguia entender e deixou de lado. Só que depois, como a gente sabe, a vida que ele viveu, a vida afastada de Nosso Senhor, a vida realmente submetida aos desejos da carne. Depois, quando ele foi começando o seu processo de conversão, quando começou a ser ali macerado pela palavra de Deus, pela pregação de Santo Ambrósio, vendo o testemunho dos mártires, Santo Agostinho começou a ter o seu coração semelhante a desse povo que escuta a pregação de São Pedro, começa a ter o seu coração assim como que aquebrantado, moído. E ele escuta uma voz. Veja, aquela mesma palavra que ele tinha rejeitado, agora ele escuta como que uma voz dizer para ele: toma e lê. E aí ele toma a Epístola de São Paulo aos Romanos, fácil de gravar, capítulo 13, versículos 13 e 14, que diz assim: andemos honestamente como em pleno dia, nada de glutonarias e bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. E ali foi a cartada final na vida dele. E agora, antes rejeitava a palavra, agora a acolhe. E muda de vida. E se torna depois um grande, comenta praticamente a Bíblia inteira. Santa Teresinha do Menino Jesus. Falando essas coisas aqui, lembrava da nossa Via Sacra, não sei se você acompanhou nesse ano na Canção Nova, como eles fizeram ali a vida dos santos, o mistério da paixão do Senhor, na vida deles e eles na paixão do Senhor. Mergulhados no mistério de Cristo. E a palavra de Deus também faz isso na nossa vida, nos coloca na vida de Cristo e Cristo nas nossas vidas. Santa Teresinha conta que numa ocasião, ela buscando encontrar a sua vocação dentro da igreja, conta que estava ardendo de desejo, mas não encontrava um repouso. E aí pegou a Sagrada Escritura, também São Paulo, carta aos Coríntios, começa a ler capítulo 12 e capítulo 13. O capítulo 12, São Paulo dizendo a respeito dos carismas, que você pode ser olho, mas ao mesmo tempo você não vai ser mão e tudo. Só que isso não caía no coração dela, porque ela disse que queria, na verdade, ser tudo. Ela queria, como a gente diz habitualmente, queria bater o escanteio e cabecear. Ela queria ser mártir, ela queria ser pregador, ela queria ser tudo. Mas lendo ali, ela disse: não é isso, não é isso, não é isso.
E aí no finalzinho ali, né, do capítulo 12, São Paulo diz: olha, mas eu vou ensinar um caminho superior para vocês. Aspirai aos dons superiores, aos dons melhores. E aí ele começa aquele hino do amor, da caridade. E ela disse, que interessante, ela diz assim: achara, enfim, o repouso. E é aqui que na nossa busca da palavra de Deus, a gente deve ler, tentando encontrar este repouso. Repouso quando nossa alma encontra e diz: meu Deus, é aqui. E aqui o Senhor fala comigo. Então veja, ela pegou o 12, foi para o 13, e ela vai dizendo que São Paulo vai falando, considerando do corpo místico, ela consegue então compreender que realmente ela quer ser no corpo místico de Cristo, na igreja, o coração. Porque ali ela fala então do amor, e que ela diz: é este órgão aqui, que sem ele os outros membros também não vão funcionar. Que adianta? E aí ela vai dizendo: os pregadores, se não têm o amor, os mártires, se não tiverem o amor, tudo isso não vai valer de nada. Então ela diz: eu quero ser esse aqui. Mas estou chamando a atenção para você, para dizer que foi da leitura da palavra, lendo, acompanhando, que o Senhor abriu a inteligência. Santo Agostinho, de Santa Teresinha, poderia dizer Santo Antão, que meditando, como é que os apóstolos, como a gente está meditando agora, abandonam tudo por Cristo, ao chegar na igreja escuta também que doe todos os seus bens aos pobres, vem e me segue. E aquilo arde no seu coração, ele pega um tanto dos seus bens, doa, fica com um pouquinho por causa da sua irmã, eram órfãos, mas depois escuta de novo algo semelhante, abandona tudo, se torna um dos grandes pai dos monges do deserto. Monsenhor Jonas, no momento de dificuldade, de doença, de discernimento na sua vocação, prestes à vocação, uma doença na cabeça, nos olhos, que não achava solução, resposta, escuta Jesus falar com ele, né? Que dizem os homens que eu sou? Você é João Batista, você é Elias, você... E aí Jesus dizendo aos discípulos, mas ali o Padre Jonas vê que está falando com ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E ali tem o seu encontro pessoal com Cristo. E lendo isso aqui, recordava eu mesmo, ali aos 17 anos de idade, então isso tem mais ou menos 5 anos atrás, né? Já tinha sido chamado para ser padre, mas no momento de prova, disse: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí, voltando da escola, estudava à noite, estava prestes, já estava conversando com o padre Edmilson Lopes aqui da Canção Nova. No ano seguinte fiz vocacional, mas disse: agora, o que eu vou fazer? Voltei para casa, fui fazer meu estudo bíblico, como o padre Jonas ensina ali na Bíblia, no meu dia a dia, e o evangelho do dia, a leitura daquele dia. Há aqueles que foram feitos eunucos pelos homens, há aqueles que são de nascença e há aqueles que se farão por causa do reino de Deus. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E se não bastasse isso, o evangelho do dia é o meu lema diaconal. Quem quiser ser meu discípulo e não me prefere a seu pai, mãe, esposa, filhos, campos, não é digno de ser meu discípulo. Então ali não tinha, se eu fosse para cá, não tinha para onde correr, se fosse para cá também não tinha. E ali, lembro, a cabeça na Bíblia, assim, entregava mais uma vez a vida a Deus, e graças a Deus, segui, mas para dizer: o Senhor abre a nossa inteligência para entender as Escrituras e faz com que isso
não faz isso apenas só para abrir nossa inteligência, mas faz isso para entrar na nossa vida, para fazer parte da nossa vida, para conduzir as nossas vidas, para suscitando a fé, realmente nos fazer tê-lo como Senhor da nossa vida, porque aquele que morreu agora foi constituído Senhor e Cristo, razão de nossas vidas, a quem nós devemos servir de todo o coração, onde Ele quiser e aonde nos mandar. E não importa se você tem 17, 12 ou 65, o senhorio de Cristo é no hoje das nossas vidas. Ah, mas eu já gastei uma vida toda fora e longe de Deus. Não interessa. Se o Senhor está abrindo sua inteligência hoje, então é hoje que Ele te quer. E mesmo aos que já caminham há tanto tempo, como os discípulos caminhavam com Cristo, mas precisaram de que o Senhor lhes abrisse o coração, lhes abrisse a inteligência para uma nova missão que estava dando a eles, que nós vamos escutar. Ide por todo mundo, a todos, pregai o Evangelho. Nosso Senhor também, que teve uma missão para Santo Agostinho, Santa Teresinha, Santo Antão, Padre Jonas, a mim, também tem para você. Ele não é um fantasma, não é uma invenção ou uma ilusão. Tem ossos, tem carne, está vivo no meio de nós, nos quer para Ele e nos envia também em missão. Sejamos como seus discípulos e o propaguemos a todas as nações. A começar de nossa casa, de nosso próximo, onde a gente vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.